confirmando comigo que seria isso que ele teria hoje. Não esperem nada de mim, mas esperem tudo de Deus. Porque eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor Jesus e o Espírito que habita em mim, esse tem. E eu falei, Senhor, como o Senhor é bom, né? Confirma mesmo. Mas logo esse que ela leu, meu Deus, Senhor, mas é isso aí, é isso mesmo. Esse salmo é um salmo para mim muito maravilhoso. Todos os salmos, mas esse em especial, ele fala da crença, da forte crença. A Bíblia diz 4 vezes, nós aprendemos lá, já temos aprendido ao longo da nossa trajetória sobre a Escola da Palavra, que o meu justo, pela sua fé, viverá. Mas é fácil viver por fé? Não é. E esse Salmo 125, ele é um salmo que o povo judeu, eles cantavam, tipo como se fosse uma romaria. Nós também cantamos, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém, estão o quê? Os montes, assim é o... em suas mãos. O Senhor é Rei dos povos. Ergam as mãos. O Senhor é Rei dos povos. Então, quando nós cantamos essa canção, é uma realidade que eles viviam. Eles cantavam, eles faziam aquelas romarias e saíam cantando. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E o Monte Sião era considerado uma região muito fortificada, com os seus vales muito íngremes, muralhas. Era um local difícil de se conquistar. Mas sabe quem conquistou o Monte Sião? Davi. Ele conquistou. E isso nos traz para os dias de hoje. Nós somos o monte. A Jo já tinha falado isso aqui pela manhã. Esse salmo, ele fala de crença, de forte crença. Ele diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Esse monte era onde se construíram o templo. E as pessoas, elas tinham muita dificuldade. Hoje nós temos dificuldade ainda de compreender isso. Porque muitas vezes nós vivemos fracotes, crentes fracotes. Confiança, esse salmo fala de confiança. Então a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Permanece é porque você continua fixo ali. Significa que todos aqueles que confiam no Senhor e colocam a absoluta fé em Deus, eles são inabaláveis, tal como o monte de Sião. Mas quem conquistou isso? Fui eu? Não. Foi Cristo. Ele conquistou isso na cruz do Calvário. Então, essa passagem faz parte desse salmo, quando eles cantavam e faziam o que a gente chama daquela romaria. Eles cantavam
e entoavam esse salmo. Eu posso imaginar que coisa linda que era isso, eles cantando isso, os que confiam no Senhor, eles faziam essa declaração com todo o ser que eles tinham, eles declaravam isso. Parece simples, mas ao mesmo tempo, querido, é muito profundo isso, é muito profundo, porque o verbo confiar, traduzido no hebraico, ele quer dizer que nós estamos seguros, totalmente seguros em Cristo. Por quê? Quando a gente fala no crer, confiar, depender e obedecer, são os 4 pilares que o cristão precisa. Crer, repita comigo. O primeiro, crer. Eu posso crer simplesmente e não agir à altura daquilo que eu creio. Sim ou não? Sim. Eu posso confiar e posso confiar totalmente, mas não obedecer. Eu posso, como Pedro, nós falamos isso aqui, sobre esses 4 pilares que estavam ali naquela pesca de Pedro. Crer, confiar, depender e obedecer. Ele cria naquilo que Jesus estava dizendo para ele, porém ele estava cansado. Ele estava crendo. Porém, ele poderia deixar de receber o melhor se ele não obedecesse. Então Pedro, quando Jesus falou, lança a rede, ele diz, olha Senhor, eu sei que eu já tentei, mas eu não pesquei nada, mas sobre essa tua palavra aí, eu vou lançar a rede. Então, crer, ele envolve totalmente a confiança naquele que fala, naquele que está falando com você. Então, você deposita a sua confiança e a integridade de quem está dizendo para você lançar. Mas você pode lançar ou não, é uma opção sua. Mas sem esses 4 pilares, com certeza você vai naufragar. Porque a regra é crer na palavra, confiar na palavra, depender totalmente daquela palavra e obedecer. Porque sem esses 4 pilares você vai cair. É como se você sentasse numa cadeira com 3 pernas. Você vai ficar sentado por um tempo, mas quando você distrair, você vai cair. Então esse salmo ele diz, os que confiam no Senhor, ele é digno da sua confiança? O que ele fala é verdadeiro? O que ele fala se cumpre? Os que confiam no Senhor é um estado, como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então eu posso perguntar, mas o que significa confiar em Deus ou no Senhor? O que significa isso? Confiança. Então essa pergunta, ela exige de nós uma resposta riquíssima e ampla, totalmente, que pode ser abordada sob diferentes aspectos, querido. Confiança é o que nós estamos precisando, porque tudo à nossa volta nos lançam dúvidas. Será? Não é possível? O que eu posso fazer? Como eu posso agir nesse momento tão difícil? Então nós temos que dar uma resposta. Os que confiam no Senhor, não é em outra coisa. Os que confiam no Senhor, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
voarão como correrão e não se cansarão. Mas quando nós lemos isso, seja qual for o sentido pretendido com a expressão confiar em Deus, nós temos que fazer uma análise mental da nossa mente, como nós temos tratado a nossa mente, para que essa palavra entre e nós praticamos a ação imediata, porque você vai chegar no momento que você vai precisar dessa confiança plena, não? Você já tem a sua fé, mas a confiança é se lançar mesmo, é se jogar. Muitas vezes nós temos fé, mas nós não ousamos. E nós falamos, nossa, eu tenho uma fé, mas você não ousa a botar à altura aquela fé que você tem. E nós paramos, analisamos, poxa, eu sou comparado ao Monte de Sião, que é considerado um lugar fortificado. E por que muitas das vezes eu me pego fraquejando, duvidando? Porque nós temos momentos de fraqueza, mas não é um estado. Você pode estar fraco por um tempo. É real, isso é a nossa realidade. Mas nós não ficaremos nesse estado. Porque o Senhor, Ele diz o fraco, eu sou forte. Então nós não ficamos nesse patamar de fraqueza, porque nós somos considerados como o Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre crendo. Então, essa confiança, quando a palavra diz, aleluia, eu não entendo não, mas eu pego de volta. Estava bom o outro, também está bom esse. Então, quando eles falam, os que confiam, nós estamos revelando em nós uma faceta de como é o nosso relacionamento com Deus. Como que nós estamos nos relacionando com essa passagem aqui, ó. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Então, são para aqueles que compreendem, que entendem a sua total dependência dEle, que não confia na força do seu próprio braço. Aí a tempestade vem, te balança, te sacode, mas você está firme, porque você é um monte de Sião. Hoje, nada pode abalar o cristão, o filho de Deus. Eu anotei aqui uma frase que um escritor declarou. Ele falou, os que confiam no Senhor são aqueles que não confiam em si mesmo. Às vezes, os que confiam no Senhor, mas eu confio no Senhor, mas a metade eu confio em mim mesmo. E ele escreveu, são os que não confiam em si mesmo, são aqueles que não depositam a sua confiança e nas suas forças e nas suas habilidades. É diferente, viu como é diferente? Eles não confiam, a Bíblia diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor dos Exércitos. E os que confiam no Senhor sempre serão como um monte de Sião, inabaláveis. Porque uma pessoa, querido, que confia no Senhor, ela não pode confiar na própria força do braço. Ela não pode. Ela não pode confiar nas suas riquezas. Ela não pode confiar nas suas contas bancárias. A Bíblia diz que é os que confiam no Senhor, mesmo que a sua conta bancária esteja zerada. Você está firme, sabendo que o Senhor respaldará
tudo aquilo que você... E Ele suprirá as suas necessidades. Os que confiam no Senhor andam de cabeça erguida, porque elas sabem em quem têm crido. Elas não vivem de maré de si. Ela sabe e conhece qual é a sua identidade. Ela sabe que, mesmo que as circunstâncias venham te apontar algo, e você olhar com os seus olhos naturais, e você vê, não tem jeito, aí você volte para o monte, hein? Eu sou como um monte de Sião que não me abala. Essa situação não vai me derrotar, porque maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Não vai me derrotar. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Não pelas minhas forças, mas pela força daquele que me garante a vitória. E o salmista diz, os que confiam. Você pode... Quem confia no Senhor aí, erga as suas mãos. Nós estamos treinando, né, queridos? Porque confiança é um negócio complicado. A gente diz que confia, daqui a pouco vem aquele negócio assim humano, e a gente começa a querer naufragar, mas nesse momento o Senhor fala, eita filho, você é meu filho, eu cuido de ti. Eu estou aqui, vocês não estão sozinhos. Eu sou pai de vocês. Então, o salmista está falando de quê? De segurança, de segurança. Ele está falando de estabilidade. Estabilidade. Nós temos que ter essa estabilidade espiritual. Mesmo que você não veja, você creia que você é inabalável. Porque aquele que está em você é maior. Então, nós temos que fixar a nossa mente com isso. Nós vivemos num mundo de mudanças constantes, e nós não podemos nos conformar com isso. Nós estávamos falando lá atrás, não vos amoldeis a esse século, senão você acaba ficando abalado. Mas o cristão não, ele fixa os seus olhos em Cristo, e sabe que Ele é a sua rocha. Rocha inabalável. Em Cristo você está seguro. Que coisa linda. Esse mundo, né, que a gente fica pensando assim, parece que as coisas são tão passageiras e os próprios valores estão sendo descartados. E a gente fica pensando, Senhor, que mundo é esse? O que está acontecendo? O que está havendo com as pessoas? Aí você vem e declara para você mesmo, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia, correrão e não se cansarão. Por isso que é necessário a igreja falar sobre confiança e fé. Para nós nos enchermos com essas verdades, e no momento da adversidade, você ficará firme, inabalável. Engraçado, a gente nasce, né, Monique? A gente tem medo sempre de alguma coisa. Uma hora do velho do saco, nós somos pequenininhos, né? O pessoal bota um terror em cima da gente, não vai para a rua não, porque é o velho do saco. Gente, nunca amedronte seus filhos não, vocês, a juventude de agora, não faça isso não. Não lançam medo sobre as crianças não. É horrível, gente. Você corre do que você não está vendo. E a criança fica amedrontada, os pais, eles... hoje eu tenho pavor disso, cuidado, hein? Olha o velho do saco. Eu digo, gente, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não faça isso com as crianças. Não lança. Todos os dias nós estamos recebendo informações para nos trazer medo. Mas a Bíblia me diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então nós temos que ensinar a criança
a entender o amor de Deus. Tudo bem, tem coisas que a gente admoesta, né, ensina, não atravessa, porque o carro... Mas amedrontar a criança para ela não fazer arte, aí é complicado. A gente fica assim, apavorada. Porque o medo é uma arma perigosa que nos paralisa. Você fica com medo de tudo, medo de sair de casa, medo de ver televisão, medo de tudo. É só dar uma notícia que a gente já... O medo, mas a Bíblia nos ensina que o medo é um espírito, e que a Bíblia diz, eia, não vos dei espírito de medo, mas de ousadia. Então, vocês, como Monte de Sião, são inabaláveis. Porque nós não estamos firmados em qualquer coisa, nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Ele é maravilhoso. Você vê, quem tem filho pequeno aí, eles não têm noção de nada, de perigo nenhum. Se você não avisar, eles vão com tudo. E às vezes nós, como filhos de Deus, nós falamos, temos tanta confiança, mas nós não nos lançamos de verdade. Jesus fala, vem filho. A gente fala, será que eu devo ir? A criança não, a criança ela se joga, ela não quer saber do perigo, ela se lança, ela se joga. Mas o Senhor está dizendo para você, vem, confiem, eu respaldo vocês, em toda e qualquer situação. Porque o amor, ele lança verdadeiramente fora todo medo. Então, a palavra de Deus, quando ela traz essa expressão, não temas, porque eu estou contigo. Sabe quantas vezes isso é repetido na Bíblia? Quantas vezes? Não temas. Gente, vocês vão ficar chocados. 365 vezes. Uma vez por dia, o ano todo. Não temas. Não temas, não temas. Hoje não temas, amanhã não temas. 365 vezes está lá, não temas. Aí diz que esse livro é natural? Esse livro não é natural não, gente. Que isso? Não é não. 365 dias do ano está lá. Não temas, não temas, não temas. De que a igreja pode ter medo? Se o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Esse outro salmo diz, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, ainda que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujo rio alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, não será abalada. Olha aí de novo, não será abalada. Então, essa cidade somos nós, cidades fortificadas. Então, você se alegra por isso? Eu botei aqui, quais são as características daquele que confia no Senhor, para a gente terminar? Alegria é uma das características. Você canta, a alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda... Essa é uma das características. Uma pessoa alegre, ela tem muita confiança. Essa é um elemento do que nós estávamos aprendendo hoje sobre o fruto do Espírito. Se você confia nele, você é alegre, porque você sabe que você está seguro. Quem tem essa segurança em sua vida aí? Gente, isso é lindo. O Senhor nos chama para a fé, nos chama para a confiança plena nele. Se você é considerada como um monte de Sião, você é como uma cidade fortificada que ninguém pode invadir. Porque você é como um monte de Sião, pode vir o que vier, você estará firme.
Essa palavra te anima? A mim me anima muito. Essa é a boa notícia que nós temos. É a confiança que nós temos em saber que durante 365 dias do ano, você tem para você, não temas. Vão vir as dificuldades? Com certeza virão. Vão vir as adversidades? Com certeza virão, mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Fique com essa palavra, querido, que Deus abençoe a sua vida plenamente, encha você com todo vigor, com toda segurança, saúde, paz plena, e você se alegre sempre, e quando você acordar, você seja grato a Ele, porque Ele te transformou numa cidade muito fortificada. Vamos levantar, vamos agradecer ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas, porque Ele é bom em todo tempo, e nós temos experimentado isso. Nós experimentando, a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é. Então, ao invés de você ficar pregando o pecado para o seu irmão, pregue a justiça de Deus. Declare agora para ele, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é o monte de Sião, você é a cidade fortificada, é a cidade inabalável, você é inabalável. Pode falar para ele, porque isso é verdade. É verdade, gente, está escrito. Está escrito. Se está escrito, eu creio. Amém? Vamos cantar um negócio bem forte aqui, que nós temos tempo ainda, Monique, vamos? Vamos lá, ministra abençoada. Então vamos cantar os que confiam. Isso aí. Mas cante com vontade, porque agora você sabe quem você é, né? Você está firme e forte, firmado na rocha que é Jesus. Então você é inabalável. Não importa o que dizem, o que falem de você. Você é inabalável, porque vale o que está escrito, e os pensamentos dele sobre mim é o que me garante a vitória. Não o que o outro pensa de mim, mas o que Deus pensa de mim. Se ele diz que eu sou, eu sou. Saia do seu lugar, dança. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em rodas de Jerusalém, no monte, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Cálice cheio a terra, dobra os joelhos e pois o Senhor é Deus, não dá, não dá pra viver. Os que confiam no Senhor, ei, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh, como em volta de Jerusalém, nos montes, em volta do seu povo. Aleluia.
quero ouvir só vocês. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. E não dá mesmo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és exaltado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Receba toda a honra, Senhor. Toda a glória. Todo louvor. Toda adoração. Tu és Deus. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Vamos repetir somente o primeiro versículo. Os que confiam no Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que o amam e todos digam amém. Glória a Deus.